eu assumo a tribuna nesse dia de hoje para falar sobre a missão do Senado Federal que foi à Venezuela na semana passada. Primeiro, eu acho que houve, para ser delicado, uma falta de cuidado, uma falta de equilíbrio, desde o começo, antes da viagem. Para não falar que houve algumas inverdades. Primeiro, dizia que o governo brasileiro não ia ceder o avião da FAB para essa missão de senadores se deslocarem até a Venezuela. Ficou claro, e o próprio ministro Jacques Wagner ligou diretamente para o presidente da Comissão de Relações Exteriores, a Luiz Nunes, colocando à disposição o avião da FAB. Segundo, na terça-feira da semana passada, nós acordamos com a notícia estampada em todos os jornais que a Venezuela havia negado o pouso do avião da FAB. Outra inverdade, em momento algum a Venezuela negou que o avião pousasse em Caracas. Agora vem essa versão, falta de cuidado, novamente senadores, dizendo que o embaixador Rui Pereira desapareceu, não acompanhou a comitiva. Ora, ficou claro, porque o Itamaraty respondeu, que isso não era verdade. O embaixador Rui Pereira havia comunicado a Eduardo Saboia, que é assessor da Comissão de Relações Exteriores, que não ia estar junto à comitiva. E sabe por que não ia estar junto à comitiva? Porque não podia. Porque fere todas as regras diplomáticas. A van que os senadores saíram em direção ao presídio, lá dentro da van estavam as principais lideranças da oposição venezuelana. Estava a Maria Corina, estava a esposa de Leopoldo Lopes. Então, dizer, o embaixador simplesmente não poderiam ir. E todos os senhores senadores sabiam que eles não poderiam ir. Houve, inclusive, um diálogo com o senador Aécio Neves. Por fim, outra inverdade, a posição do governo brasileiro sobre a questão da Venezuela. Eu tenho enfrentado esse debate aqui e dito o seguinte: a posição do governo brasileiro é pela legalidade democrática, pela realização de eleições. E tudo que o governo brasileiro não quer é que aquela situação da Venezuela descampe para uma guerra civil. Isso é ruim para a Venezuela, é ruim para a América Latina e é ruim para o Brasil. Por isso, eu tenho insistido nessa tribuna. O governo brasileiro está conversando com a situação, com o governo e com a oposição também. O que eu vi no discurso dos senadores, talvez uma preocupação maior em fazer política interna aqui no Brasil, atacando a posição do Itamaraty. Eu trago aqui uma entrevista que é reveladora do Capriles, Henrique Capriles, que foi o candidato derrotado por uma pequena margem de votos na última eleição no Maduro, foi candidato também contra o Chaves, e hoje é uma liderança da oposição com um posicionamento moderado, mas é uma liderança da oposição venezuelana. Olha o que diz na entrevista à Folha de São Paulo, Henrique Capriles. Diz o seguinte, que após os protestos de 2014, todos os chanceleres da Unasul vieram a Caracas. Ao fim da reunião, o então chanceler Luiz Alberto Figueiredo disse que havia sido instruído pela presidenta Dilma a conversar sós comigo. Apresentei a situação para que ela não tenha só a visão do governo. Aí continua Henrique Capriles. Na última reunião de chanceleres e oposição em março, o governo venezuelano vetou minha participação. Disseram, Capriles não vai. Sabe quem me pôs lá? Diz o Capriles. O Brasil. O Brasil. Então está claro que, ao invés do que falam os senadores, a posição do governo brasileiro tem sido uma posição de equilíbrio, de respeito às regras democráticas. O revelador também, nessa entrevista de Henrique Capriles, é que ele fala, infelizmente, os senadores brasileiros, eu já falei isso para vários deles, estão, no caso da Venezuela, fazendo uma aliança prioritária com o setor mais extremado da Venezuela, quando eu falo do Leopoldo Lopes. E diz o Henrique Capriles, o senhor se vê como líder da oposição democrática. Isso significa que existe uma oposição não democrática? Diz ele, o governo tem seus extremistas e a oposição também. O certo é focar nos extremos ou centro, onde estão a maioria dos venezuelanos. Continua ele.
A maioria quer uma mudança pacífica, eleitoral, constitucional. E eu estou ao lado dessa maioria e trabalho para que ela se imponha democraticamente. Continua falando das divergências. Quando questionado sobre muita gente ter criticado ele pelo fato de ele ter aceitado o resultado das eleições de 2013. Diz ele, quem morre nessas horas? Os mais humildes. A oposição não aguenta mais andar como carrinho de bate-bate. Há um ano, diziam que era impossível as urnas. Isso ele está se referindo a esse setor liderado por Leopoldo Lopes, do La Saída. Há um ano, diziam que era impossível as urnas. Hoje, estão em greve de fome para pedir eleições. E depois fala que a mulher do Leopoldo Lopes mentiu aqui no Brasil, ao dizer que ele não tinha ido visitar o Leopoldo Lopes. É importante que se conheça os detalhes dessa situação da Venezuela. Quando acabou o processo eleitoral, houve um chamado pelo Leopoldo Lopes e pelo Capriles, no dia da eleição, um resultado tão apertado quanto Dilma e Aécio aqui no Brasil. O chamado ao povo se manifestar nas ruas. O resultado final daquele processo foram 8 chavistas que foram mortos. A partir daí, o Henrique Capriles descolou. Está fazendo um movimento dizendo o seguinte, olha, manifestação sim, mas sem violência. O grupo do Leopoldo Lopes começava a dizer que não tinha saída pelo processo eleitoral e organizou um grupo chamado La Saída, que fizeram um anúncio em janeiro, e a partir de fevereiro começaram a existir o que chamam lá de guarimbas, as barricadas. E foram aqueles confrontos de fevereiro, que começaram em fevereiro, que resultaram na morte de 43 venezuelanos. Venezuelanos oposicionistas, venezuelanos chavistas, venezuelanos que não são nem chavistas nem oposicionistas, inclusive 7 membros da Guarda Bolivariana Nacional, a polícia de lá. 7 policiais, 3 executados com tiro na cabeça. No dia que os senadores estavam lá, inclusive, estava havendo a extradição, por isso que era um dia tumultuado, de um desses que atirou e matou uma professora que estava grávida. E ele foi preso pela polícia colombiana e pela Interpol. Não foi pela polícia da Venezuela. Eu estou falando isso, senhores, porque o clima era um clima terrível na Venezuela. Esse clima quase de guerra civil. Eu acho que a posição do governo brasileiro está certa, então, de procurar defender a legalidade democrática, a realização de eleições e o diálogo dos dois lados. Quem é que errou? A comissão do Senado. Porque, veja bem, eles podiam ir lá como líderes partidários, fazer o discurso que quisesse. No momento que virou uma comissão oficial do Senado Federal, uma comissão oficial do Senado Federal representando o Brasil, a postura tem que ser de equilíbrio, de diálogo, tem que agir como bombeiro. A Venezuela já vive um processo muito intenso de luta política interna. O papel dos senadores, infelizmente, não foi esse. Não foi um papel equilibrado. Foi um papel incendiário. Foi um papel em que o discurso foi marcado pela indução ao acirramento da crise. Faltou isenção e imparcialidade no momento delicadíssimo que vive a Venezuela. Faltou cuidado também na forma. Senadores chegam numa van e, sinceramente, o clima da Venezuela é de radicalização e de tensão. E colocam dentro da sua van as principais lideranças de oposição, a Maria Corina, a esposa do Leopoldo Lopes, num grau, volto a dizer, de tensão naquele país, em que eles colocaram sobre risco suas próprias integridades e podiam ter acontecido, ainda bem que não aconteceu, algo pior naquele contexto, que, volto a dizer, é de acirramento de crise. Nós apresentamos na semana passada um requerimento de uma nova comissão que tivesse como objetivo, sim, representar o Senado Federal e escutar todas as partes, todos os lados. Essa comissão foi assinada pelo senador Roberto Requião, pela senadora Vanessa Graziotin, senador Randolfo, senadora Lídice, por mim, mas a gente quer chamar senadores da oposição para fazer parte dessa comissão. Porque é uma comissão em que nós queremos, e vamos viajar com calma para fazer o trabalho
tranquilo, mas nós queremos conversar com o governador Henrique Capriles, que é liderança da oposição, queremos conversar com as mulheres dos prisioneiros, queremos conversar com um comitê que existe de vítimas dessas barricadas, as guarimbas, e queremos conversar com o governo. Nós vamos sair nessa próxima quinta-feira. Volto a insistir aqui no apelo para que senadores de oposição participem dessa comissão. Uma comissão que vai ter um foco completamente diferente. E volto a dizer, presidente Ivo Cassol, não vai faltar disposição de diálogo da nossa parte para conversarmos com todos os agentes envolvidos. O que é que nós queremos? Legalidade democrática. Não vamos aceitar alguns que tentam dar golpes nesse momento, mas queremos a realização de eleições livres lá. As últimas eleições tiveram sempre acompanhamento externo. O presidente Jimmy Carter esteve na última eleição lá. E agora, já foi marcado para o dia 6 de dezembro, eleição parlamentar. Existia uma cobrança que essas eleições fossem marcadas. Então, eu acho que essa é uma posição equilibrada de uma comissão do Senado Federal. Por fim, senhor presidente, não é a título de provocação, não. Mas eu vejo tantos convertidos na defesa dos direitos humanos recentemente, tanta gente que apoiou a ditadura militar nesse país. E tem um tema que me toca muito, que eu quero fazer um requerimento, mas eu vou cobrar senador a senador, que é a discussão dos presos em Guantánamo. Porque aquilo sim, nós temos prisão em Guantánamo em que não existe nem processo. Prisão comandada pelo governo norte-americano de pessoas que não respondem nem processo. E eu acho que seria importante que esses convertidos, recém-convertidos em democratas, em defensores dos direitos humanos, também se posicionassem num ponto importante como esse. Eu estou falando isso que eu tenho feito sempre discursos aqui sobre o Guantánamo. O último que eu fiz, aplaudi a posição de Pepe Mujica, que recebeu 6 ex-prisioneiros de Guantánamo, que estão vivendo no Uruguai. Eu acho que o governo brasileiro tem que fazer o mesmo. Mas eu vou fazer uma questão especial, de falar diretamente com esses senadores da oposição, alguns que nunca tiveram a defesa da democracia como seu centro, mas que agora estão colocando esse ponto, a defesa da democracia e dos direitos humanos, para eles assinarem esse requerimento em relação a Guantánamo também. Eu espero voltar na próxima semana aqui com conclusões concretas sobre o caso da Venezuela, porque a verdadeira diplomacia parlamentar, existe a diplomacia parlamentar, tem que ser nesse sentido. Nós temos que agir menos para criar factóide, para ficar aparecendo na televisão, fazendo uma viagem, na minha avaliação, apressada. Podiam ter ido no dia anterior, conversado com mais calma, nós vamos no dia anterior. Agora eu espero trazer aqui uma posição de equilíbrio dessa comissão do Senado Federal Brasileiro. Por isso, vamos conversar com todas as partes. O pior caminho para a Venezuela é o do enfrentamento, do acirramento da crise, do caminho que pode levar à guerra civil. O caminho que nós queremos é o caminho das eleições livres e da legalidade democrática. Muito obrigado.